Boa noite. Estou aqui com o Fabiano e com a Luciana, esses dois grandes parceiros da Promap, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso curso de marketing político para candidatos negros. Primeiro, eu queria desejar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo. Esse é um projeto que a gente cuidou com muito carinho, que a gente planejou durante muito tempo para fazer tudo dar certo, porque a gente acha muito importante que vocês, candidatos negros, consigam um espaço no Legislativo. Vou abrir um pouquinho para a Luciana dar boa noite, para o Fabiano também, e a gente continua o nosso papo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que a gente preparou para vocês nesse curso e na sala inaugural também. Fala, Luciana. Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito por todo mundo que está assistindo hoje aqui. É um prazer poder fazer um trabalho tão bacana, pensando realmente em você, candidato negro, né? E a gente vai falar muita coisa bacana ao longo desse curso aqui. Prazer imenso. Que alegria, Thiago, alegria, Luciana, estar com você de novo, uma alegria imensa estar em mais essa atividade da Promap, que cumpre um papel incrível nessa noite histórico, estimulando você, homem e mulher negra, a ocupar os seus espaços e exercer cidadania através da representatividade política. Uma honra estar aqui. Cara, eu acho que queria começar falando sobre isso, dessa questão da honra. Acho que a gente tem que deixar registrado aqui uma coisa, a honra, que para mim é estar na Promap. Eu, por enquanto, sou o presidente da Promap. Em breve, assim que terminar o mandato, entra um outro presidente, depois vão vir outros e outros e outros para a Promap continuar na história, conseguindo dar mais lugar para as pessoas se comunicarem, serem conhecidas, fazerem network dentro do marketing político. Eu tenho uma honra muito grande em participar desse grupo. A gente conseguiu reunir um monte de gente boa. Cara, a Promap reúne os melhores profissionais de marketing político, destacadamente de marketing político digital, nessa associação. É um prazer enorme trocar com essas pessoas, conhecer elas, e a gente conseguiu, ainda dentro da Promap, primeiro, acho que tem que fazer esse ponto, ter um presidente negro. Um dos que ajudaram a fundar inicialmente a ideia também é o Matheus, que também é negro. A gente montou uma comissão de negros dentro da Promap, nós estamos em 7, se eu não me engano, e vão entrar outros profissionais também. Cara, que orgulho de ter tanta gente boa, tantos profissionais negros ocupando espaços relevantes dentro do marketing político, que é uma área que é muito importante. É muito importante a gente fazer essa conexão entre o político e o cidadão. E é isso que é marketing político. Fala-se muito sobre diversas outras coisas, mas marketing político é a ferramenta que nós, profissionais, temos em conectar políticos e eleitores, fazer com que as pessoas entendam melhor as mensagens políticas. Então, eu queria começar de novo, primeiro agradecendo vocês estarem aqui. A gente demorou muito tempo para fazer esse curso, planejando muito ele. Cara, eu estou me doando o máximo possível. A gente está num ano de campanhas eleitorais, então a gente está com muito trabalho. Todo mundo aqui está com muito trabalho, todo mundo aqui está com pouquíssimo tempo, mas a gente fez questão de abrir esse espaço para a gente poder trocar com vocês, para a gente poder conversar com vocês sobre marketing político, porque a gente acha muito relevante que a gente aumente a participação de negros no legislativo. Nós estamos num país que a maioria da população é negra ou parda. E isso significa que o nosso Congresso e as nossas assembleias legislativas deveriam ser também ocupadas, em sua maioria, por negros e pardos. Só que isso está longe de ser uma realidade. Então, a gente está assumindo aqui um compromisso um pouco de transformar essa realidade. Não vai ser nessa eleição que a gente vai conseguir fazer isso, talvez não seja na próxima, talvez não seja na outra, mas quem sabe daqui a 15, 20, 30 anos a gente possa falar, cara, agora a gente tem um Congresso que representa, de fato, a realidade do nosso país. E por que isso é importante? Só a gente sabe as dificuldades que a gente passa por ser negro. Só a gente sabe o que significa ser negro, principalmente num país tão desigual como a gente é, onde ser negro é sinônimo de pobreza. A maioria dos negros encontram-se em situação muito desvantajosa em relação às pessoas brancas. E a gente precisa corrigir isso. A gente precisa que as dores que a gente sente em diversos aspectos da vida sejam levadas em consideração na hora da construção de políticas públicas, na hora de construção de leis, de legislação. A gente só vai conseguir que o negro ocupe espaços mais importantes e mais relevantes quando um negro enxergar o outro negro nessa posição de destaque. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Ser advogado, para mim, me inspirou muito em um advogado negro. Por isso, eu me tornei advogado. Então, vê-lo nesse lugar de advogado, um lugar destacado dentro da sociedade, me inspirou a ser advogado. No marketing político, eu não tive o prazer ainda de conhecer nenhum profissional de marketing político das antigas que fosse negro, mas a gente está resolvendo isso agora. Um monte de gente nova, um monte de profissionais negros estão ocupando espaços para que no futuro a gente possa falar que o melhor marketing político que é feito no Brasil é executado também
por grandes profissionais negros. Então, eu queria, de novo, dizer o prazer enorme que estou aqui. Eu queria que vocês soubessem também que se você ainda não fez a sua inscrição, se você está assistindo esse vídeo em outro dia, você pode ter acesso ao nosso conteúdo. Ele é exclusivo para candidatos negros. Todos os professores são negros também. É uma troca entre nós, entre a nossa realidade. É só você mandar um e-mail para lucianabarros@apromap.com.br, que você vai ter as instruções lá para fazer acesso. É 100% gratuito e vai ficar disponível aí durante bastante tempo. Eu estou cedendo para vocês todo o meu conhecimento, que na verdade é um produto que a gente vende, mas vai ser sem custo nenhum para vocês. Eu vou me dedicar horas e horas e horas para dar essas aulas para vocês. Quero que vocês me chamem no WhatsApp, a gente tem um grupo, vocês também peçam para fazer parte desse grupo por esse mês. Vou botar as informações aqui na descrição do vídeo. Enfim, estou 100% aberto e disposto a trocar com vocês e a gente conseguir, de fato, eleger alguns candidatos negros. Eu sei que ainda não podem ser, não serão a maioria, mas se a gente conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, já é muito importante para o nosso futuro. Enfim, obrigado novamente por vocês estarem aqui. Luciana, quer comentar um pouquinho? Opa, vamos lá, Thiago, com certeza. Que honra, mais uma vez, né? É um prazer poder participar de um projeto tão lindo que a Promap está dando essa oportunidade para a gente fala de representatividade, mas na prática, como colocar essas pessoas em cargos de liderança, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes as lideranças comunitárias que chegam nos cargos de poder, muitas vezes não vêm com tanto preparo, contam apenas com o seu próprio capital, né, eleitoral. E nesse momento, a gente está dando um salto, né, essa projeção para essas pessoas, através de instrumentalizar eles, através de técnica, bons profissionais, e a gente levar todo, como você mesmo disse, né, a gente precisa levar conhecimento para essas pessoas, né, e tudo que sair de nós aqui foi feito com muito carinho. Esse curso, sim, foi planejado, foi pensado, com muito afeto, com muito respeito para cada um de vocês. A gente quer mudar realmente o cenário. Se a gente para pensar quantas mulheres, quantos homens negros podem estar ocupando cargos de poder e liderança e inspirando também outras pessoas a chegarem. A gente não tem aqui, a minha parte, eu falo muito sobre financiamento de campanhas eleitorais. E no Brasil a gente não tem essa cultura ainda, né, muito forte de doação. E principalmente quando a gente fala de doação eleitoral, as nossas referências, né, no financiamento coletivo sempre são pessoas brancas. E quando a gente fala dessas pessoas brancas estão sempre ocupando, sempre ganhando muito mais, por que não tornar essas pessoas negras hoje um case de sucesso? Por que não fazer realmente a cultura de doação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão trabalhando diariamente de campanhas, que são campanhas populares. Então, temos nomes muito fortes, os nomes de vocês também, futuros candidatos que também estão vindo para a briga, porque, sim, é uma briga nesse espaço de poder, né? A gente precisa realmente lutar muito para chegar onde a gente chegou. Eu acho que cada um de nós sabe o poder, né, que a gente tem nas nossas falas de hoje aqui. A gente ecoa muitas vozes, porque muitos nãos a gente já recebeu. Então, quantas vezes um cliente olha para você com uma cara assim, nossa, será que você mesmo é capaz de ocupar esse espaço? Então, que a gente sabe exatamente o que você sente candidato, o que você sente candidata também, que as pessoas desacreditam. E a gente está fazendo um movimento contrário, se empoderando, se fortalecendo, que a gente possa se olhar nos olhos, né, daqui a um tempo, quanto trabalho bacana a gente deixou, quanto material rico a gente está falando aqui para trazer de volta a nossa representatividade, para fazer todo um esforço. Queremos, sim, mais negros na política. Não adianta nós sermos a maioria, 56% da população, se a gente não ocupa os cargos de liderança, se a gente não está ali, de fato, fazendo, com a caneta na mão, né, fazendo as leis, pensando projetos, trazendo outras representatividades como nós para o cenário político. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa se unir, e agora é uma oportunidade que a Promap, que seja realmente o primeiro curso de muitos, que você fique à vontade também para tirar dúvidas, da mesma forma que o Thiago falou, quero meu WhatsApp bombando, Luciana, estou com dúvida, gostei da aula, dúvidas, reclamações, elogios, é com a gente mesmo, e mais do que nunca, é uma satisfação trazer pessoas negras para esse cenário. Muito obrigada, Promap, muito obrigada a cada um de vocês que está envolvido com esse curso, e vamos à luta, tem muita coisa bacana para acontecer. É isso. Antes de passar a palavra para você, Fabiano, eu queria só relembrar aqui um pouco as aulas que a gente vai ter e quem são os professores que estão participando desse projeto. No dia 25, essa aula aqui é inaugural, depois no dia 27 eu vou dar uma aula de planejamento estratégico, ela vai durar
4 horas. Eu não sei se eu vou dar tipo, um aulão de 4 horas, eu vou repartir em 2 para não ficar tão cansativo para vocês, que é a parte mais densa de uma campanha política, onde a gente estrutura tudo. São os primeiros passos, eles são fundamentais para o resto da campanha. Então, é um aulão que eu vou me dedicar o máximo possível para vocês terem o máximo de informação possível e adaptando isso à realidade do candidato negro. Porque, assim, eu já estou no mercado há 10 anos. Eu nunca trabalhei para um candidato negro. Então, eu acho importante a gente adaptar as realidades do marketing político para o candidato negro. Quero também, aí no dia 29/4, a gente tem como criar conteúdo para as redes sociais com a Dani Braga. Logo depois, no dia 2 de maio, a gente tem financiamento de campanha com a Luciana, que está aqui. No dia 4 de maio, a gente tem como não ser chato na política com o Lucas Pimenta. No dia 9 de maio, às 19 horas, conteúdo para vídeos longos e curtos com o Jorge Pacífico. No dia 11 de maio, a gente tem campanhas de rua, checklist, tudo que você vai precisar comigo novamente. Vocês vão ter que me aturar muito nesse curso aí. E depois, no dia 13, a gente tem uma live, vai ser ao vivo, para a gente falar sobre designer, sobre como você pode pensar em adaptar o designer para a sua campanha. E no dia 19, a gente tem, no dia 16 de maio, a gente tem uma outra live com encerramento ao vivo com todos os professores, para a gente poder tirar dúvida de vocês e bater um papo legal. Enfim, isso que a gente preparou para vocês. Se a gente conseguir, a gente vai agregar outras aulas no meio disso. Hoje eu já conversei com mais uma pessoa que talvez possa ajudar também a gente nesse projeto. Enfim, tem muita coisa legal. Como eu disse, eu quero muito que vocês entrem em contato. A gente está fazendo um grupo no WhatsApp para vocês tirarem dúvida, trocar uma ideia e no final, se tudo der certo, a gente vai conseguir ajudar mais ainda vocês do que só com aulas. Então, por favor, se dediquem, façam os exercícios, estejam presentes na aula, tirem dúvidas, porque é uma oportunidade muito grande. Tudo isso, todos esses profissionais aqui são profissionais de referência no mercado. Ninguém cobra barato. Nenhum desses profissionais aqui cobram barato. Então, vocês estão tendo acesso a um conteúdo de altíssimo nível em que vai levar a candidatura de vocês para um outro patamar. Então, dediquem-se, vamos juntos mudar essa situação, vamos botar um monte de negros, de pretos, de pretas, de negras dentro do Congresso, que é isso que a gente precisa, de representatividade e que as leis sejam pensadas pela gente e para a gente também. Enfim, vou deixar o Fabiano falar um pouquinho agora. Fabiano, manda ver aí. Como eu, primeiro as damas, né? Não? A Luciana acabou de falar mais um pouquinho, Luciana. A gente aqui tem igualdade total de gênero, então essa coisa de primeiro, segundo não pode. Mas, no mínimo, por cortesia, né? Mas, Fabiano, eu estou cedendo a minha vez agora aqui para você, porque assim, é sempre uma honra. Eu tive que, assim, é um prazer, é um respiro poder ver um homem negro de referência também no marketing político, assim como o Thiago. E a minha entrega hoje, assim, é meu coração para vocês aqui, é esse respeito por esse curso, é por cada palavrinha que vai sair da boca de vocês. Você vai me representar, vai representar tantos negros também. A gente está aqui em nome de Antonieta Barros, Benedita da Silva, tantas mulheres, tantos homens negros. A gente pensa em toda a nossa ancestralidade que está presente aqui hoje, sendo evocada para fortalecer nossos laços na política, que venham muitos outros pretos através das nossas falas. É tudo seu, meu amigo. Bom, então, é uma alegria imensa estar aqui. E é para você que nós queremos falar. Para você que é um homem negro, uma mulher negra que, antes de tudo, foi tocado por um sonho, foi tocado por uma energia, por uma força, pelo desejo de operar transformação. E eu pensei assim, quando o Thiago me convidou, Luciana, eu pensei em preparar um PowerPoint, em preparar alguma apresentação e trazer dados e trazer histórias. E eu, honestamente, resolvi não fazer isso. Eu vou dizer por quê para você. Mais do que nunca, nós vivemos um momento na história do Brasil, por que não dizer na história do mundo, um momento de crise da esperança. Um momento de crise da esperança. O que eu quero dizer com isso? Compreenda, os direitos, as garantias, as conquistas, os avanços sociais, eles não são conquistas imutáveis. Não. São conquistas que podem ser aprimoradas ou perdidas.
E nós vivemos um momento na história do Brasil, e por que não dizer do mundo, quando enquanto nós estamos falando, as bombas caem sobre a Ucrânia, mas também caem sobre a África, onde tem um número imenso de guerras há anos, guerras civis fratricidas. E é nesse momento que a esperança é posta à prova. E para você que decidiu se lançar ao desafio de ser candidato, ser candidata, é para você que nós estamos hoje abrindo o nosso coração. Aqui também existe um sonho do lado da Promap. E esse sonho não tem a ver com conquista de cliente, não tem a ver com venda de produto, não tem a ver com nada disso. Esse é o trabalho dos profissionais da Promap. Eu quero só fazer uma pequena correção para da Luciana. Eu não sou profissional de marketing político, eu sou um advogado e como advogado, acabo atuando em algumas questões ligadas à imagem, mas estou muito longe de ser um profissional do quilate do Thiago, da Luciana e de tantos que fundaram e que são o sustento da Promap. Essa iniciativa, ela não tem nada a ver com o mercado, ela não busca monetização de nenhuma espécie. Ela busca, sim, de alguma maneira, provocar você. Porque a transformação nasce da provocação. A transformação, ela nasce de você ser perturbado na sua zona de conforto. Perturbado e retirado de uma espécie de uma inércia, de uma apatia, de uma crença limitadora. E essa é uma palavra que eu quero que você frise na sua cabeça e no seu coração. Uma crença limitadora de que esse espaço não lhe pertence, de que esse espaço não é para você, de que você não tem condições, ou não tem dinheiro, ou não tem estratégia, ou não tem apoio político, ou não tem apoio de grupo, e logo ou eu sequer me candidatarei, ou eu vou me candidatar para cumprir tabela, ou para preencher a cota de algum partido político, ou para fazer algum tipo de voto para o ano que vem ser assessor de alguém. É para você que eu quero falar. E para você que eu quero, acima de tudo, lhe provocar. A política tem 1000 caminhos e 1000 formas de você conquistar o seu espaço de protagonismo na política. Nós não vamos ser nós aqui a dizer qual deve ser a sua estratégia de posicionamento pessoal. Muitas pessoas, né, Thiago, começaram assim, sendo candidatos, fazendo um número de votos e depois virando assessores ou trabalhando em outros mandatos e com o tempo foram conquistando novas posições e, bom, daqui a um pouco, quando o tempo passou, essa pessoa virou um deputado, um prefeito, um governador. Mas, acima de tudo, o ponto central, pelo menos para mim, Thiago, é dizer a você que nos vê, você, candidato, candidata, que sim, você pode. Eu não vou aqui repetir o mote da campanha do Obama, embora ela lateje no meu coração. Em 2008, eu acompanhei essa campanha de forma muito próxima. Outro dia eu conto. E quando nós olhávamos, e eu quero começar por aí, Thiago, essas minhas provocações. Eu não vim dar uma aula, não sou capacitado para isso, mas eu vim fazer algumas provocações. E eu espero que algumas provocações possam fazer com que você reaja. Fabiano, seja humilde ainda, além de tudo. Fabiano, olha, você eu vou fazer algumas escolhida para estar aqui, viu? Eu vou fazer algumas provocações. É uma provocação importante, você está aqui para todo mundo ouvir. Viu, Thiago? Eu vou fazer umas provocações para que você reaja, nem que seja para que você, dentro da sua cabeça, me mande longe, mas que eu vou tentar lhe provocar, eu vou tentar lhe provocar. E quem lhe provoca aqui é um homem de 44 anos, que eu vou fazer dia 2 de maio, bisneto de uma mulher escravizada, neto de uma mulher analfabeta, filho de um homem que só fez até a 5ª série do 1º grau e que sonhava ser advogado, mas a vida não lhe permitiu, portanto foi motorista, e como motorista criou a mim e meu irmão, e eu e meu irmão, em certa medida, realizamos o sonho do meu pai e ambos somos advogados. Hoje eu sou advogado, fundador de um escritório chamado PMR Advocacia, escritório que fez 16 anos esse ano, um escritório aqui em Porto Alegre, onde eu estou hoje, Rio de Janeiro e em poucos meses em São Paulo, hoje contando com 72 advogados atuando para nós em mais de 20 áreas diferentes. É uma trajetória longa e eu queria começar um pouco falando dela para você. Quando nós nos formamos, eu e meu sócio, a PUC tinha 6.000 alunos na faculdade de Direito. 6.000. 32 eram negros, dos 6.000. E calhou, sabe, Thiago, nessa coisa da geração, que dos 32, eu e meu sócio, um virou presidente do centro acadêmico e o outro vice. E aí
nós, como representantes dos 6 mil, éramos 2 negros lutando por um espaço de democratização do ensino na PUC do Rio Grande do Sul. Foi assim. Nos formamos, abrimos um escritório, Luciana, e esse escritório, eu costumo dizer, quem me ouve, o pessoal da minha equipe já viu dizer isso, nós não começamos do zero, nós começamos do -1. Porque quando você abre um escritório e você está no SPC e no Serasa, você está no -1, porque, quiçá, nos cederam a locação de uma sala. Nós nem uma sala conseguimos alugar. E eu me lembro muito bem de um dia, Tiago, em que eu estava caminhando numa rua de Porto Alegre e nós tentamos alugar uma sala de 30 metros quadrados para botar ali, abrir a nossa portinha e começar a trabalhar. E o nosso cadastro, evidentemente, não foi aprovado. Passaram-se os anos e hoje o nosso escritório é na mesma rua, só que são 2 andares do prédio mais top dessa rua. Por que eu estou dizendo isso para você? Não é para ficar aqui fazendo uma ode de autoelogio narcisista. Não é nada disso. É para dizer o seguinte, é difícil mesmo. Vamos começar por aí? É difícil de verdade. E é difícil por quê? Porque nós não nascemos com networking, nós não estudamos nos melhores colégios, nós, quando nos formamos, nós não tínhamos um pai, um tio, um padrinho que era juiz, ou desembargador, ou promotor, ou advogado. Nós não conseguimos estagiar em bons escritórios e nós começamos abrindo uma portinha. E o único cliente que nós tínhamos na época, Tiago, era um estacionamento que nos pagava R$ 1.200 por mês, isso há mais de 20 anos atrás. Era um dinheiro astronômico e ele era todo o nosso dinheiro. Ele era todo. Era o único honorário que nós recebíamos todo mês. Passado um ano, a dona do estacionamento nos chama, a dona Odete, e diz: olha, guris, eu gosto muito da advocacia de vocês, mas o estacionamento está apertado, eu vou ter que reduzir para 800. E eu viro para a dona Odete e digo: dona Odete, sem problema nenhum, nós estamos aqui focados no projeto da senhora. A gente sabe que a senhora vai crescer o estacionamento e a gente vai continuar advogando para a sua empresa. Quando nós saímos dessa reunião, viramos eu e meu sócio um para o outro, dizendo: e agora? R$ 400 é a net do mês. E nós vivemos a experiência de chegar no escritório e ter a net cortada ou a luz cortada. Essas experiências, elas dão um sentimento duplo. Por um lado, elas deixam cicatrizes. E cicatrizes são marcas da luta. E todos nós temos cicatrizes. Algumas são no corpo, outras são na alma. E outro ponto é que ele nos deixa claro o nosso pé plantado numa realidade. E o nosso foco, o nosso coração, sem perder a direção do que realmente importa na vida. E é para você que eu quero falar. Porque você não está buscando um mandato eletivo de deputado federal, estadual, ou, quiçá, um majoritário. Talvez tenhamos aqui algum candidato negro que vai disputar uma eleição majoritária no próximo período. Espero que sim. Você não está movido apenas ou tão somente por uma ambição material ou de carreira. Isso também é válido. Você ter uma carreira no serviço público através de um mandato eletivo. Mas eu tenho certeza que o que lhe mexe, o que lhe toca, é uma inquietude, e essa inquietude está dentro de nós, numa dimensão que só nós compreendemos. Só nós, negros, e só nós, negras, compreendemos, porque nós sabemos o que é o cotidiano de um país que é marcado, que é erigido, que é construído, que é orientado, que é governado por princípios, por tendências, por vieses e por construções ideológicas que são racistas. E não há outra palavra a ser dita. Racismo, seja ele estrutural, seja ele institucional, seja ele cultural, seja ele recreativo. Se fala tanto que o Brasil é um país desse mito equivocado, de uma leitura mal feita de clássicos da sociologia do século XX, de que nós temos uma democracia racial, de que nós somos um país cordato, de que nós somos um país de assimilação, nós somos um país de respeito. Afinal de contas, no carnaval, todo mundo pula o carnaval junto, todo mundo se respeita, se abraça e canta. Essa é uma mentira. É uma mentira que foi contada reiteradamente e que muitos de nós, muitos dos que vieram antes de nós, aceitaram ou assimilaram ou se deixaram levar, ou não tiveram fibra, ou voz, ou coragem, ou possibilidade de fala para levantar e dizer: não, isso não é verdade. O Brasil é racista e é racista sim. E eu não preciso aqui dar números. As fotos falam por si. Eu agora escrevi um artigo para um livro que vai sair daqui a uns meses, Thiago, e eu terminei a conclusão do artigo dizendo o seguinte: se a sua empresa
não passar pelo teste da foto, a sua empresa não tem diversidade. E sabe qual é o teste da foto? É isso mesmo. Você tira uma foto e você conta. Você conta quantos homens negros e mulheres negras você encontra ali. Você conta. Nós não precisamos de um tratado de sociologia, de um doutorado de antropologia, nós não precisamos de grandes textos profundos acadêmicos, você só precisa contar. Nós estamos ainda num estágio no Brasil que ainda é quantitativo no que diz respeito à diversidade. Você conta. Faça esse exercício. Conte quantos dos 513 deputados da Câmara dos Deputados são negros ou negras. Você conte. Faça esse exercício. Quantos dos 81 senadores são negros ou negras? Ou no seu estado, quantos deputados estaduais são? Ou na capital da sua cidade, na capital do seu estado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Macapá, Rio Branco, Recife, Salvador, você que está nos vendo agora que está em Goiânia, você que está em São Paulo, quantos são negros? Quantos são mulheres? Quantos são trans? Quantos são declaradamente pessoas LGBTQIAP+? Quantos são pessoas com deficiência? Esse é, sim, um país de desigualdades, um país de privilégios e um país de construções que hermeticamente conservam zonas, conservam relações, conservam espaços que, em princípio, têm dono, porque sempre tiveram dono. Quando nós paramos para fazer um curso, para refletir sobre estratégia eleitoral, posicionamento de redes sociais, captação de recursos para campanhas, aspectos jurídicos, quando nós paramos para fazer um curso para dizer para você o seguinte, se você não se preparar, será difícil chegar, é para dizer que mais do que nunca, a caminhada é longa, mas nós estamos trilhando. A caminhada tem obstáculos, mas nós estamos com coragem e com técnica removendo esses obstáculos. Por quê? Certa vez eu disse para uma pessoa muito famosa, não vou dizer quem é, eu disse para ela assim, nós não somos vítimas. Nós, negros e negras, não somos vítimas. E essa pessoa virou para mim e disse, somos sim. E aí eu fiquei desconcertado, Luciana. Como assim? Eu quero afirmar, eu não sou vítima. E essa pessoa olhou para mim e disse, somos vítimas sim, nós somos fortes. E essa frase calou muito profundo em mim, Thiago. Somos vítimas sim. Quando um homem negro na entrada da sua casa corre o risco de tomar um tiro de um vizinho branco, nós somos vítimas, mas nós somos fortes. Nós os erguemos. Quando um homem negro vai até um shopping center e num banheiro tem segurança apontando uma arma para sua cabeça, ele é vítima, mas nós somos fortes. E esse é um caso que eu atuo como advogado. Quando um homem negro é espancado até a morte no subsolo, no estacionamento do supermercado, nós somos vítimas, mas nós somos fortes. Nós somos sobreviventes. A Luciana começou essa live, essa aula inaugural, ou esse bate-papo, mandando um abraço, por exemplo, para a Antonieta, para a Benedita da Silva, para o Pitanga e para tantos outros homens e mulheres que, com coragem e muitas vezes com o risco da própria vida e da integridade, não se calaram. Não se conformaram com o espaço que um sistema conservador lhes impingiu. E vejam bem, nós estamos falando para políticos. Daqui a pouco alguém está me olhando e diz assim, esse cara é do PSTU, é do PT, é do PSOL, é da esquerda. Não. Está falando aqui um homem que fala da posição de negro. Se você é do PP, se você é do... Não tem mais PP, né? Estou meio defasado. Acho que PP não tem mais, ou tem? Tem ainda, né? Tem. Não, acabou. Não, mudou para progressistas. Progressistas. Você é do Progressistas, você é da União Brasil, você é do MDB, não importa o seu partido. Não importa o seu partido. Porque existem nuances de compreensão ideológica, existem nuances de compreensão de economia, de saúde, de segurança pública, de reforma agrária, existem nuances de compreensão. Nós não estamos entrando nelas. Nós estamos dizendo para você, independente da ideologia partidária que você felizmente tem, e que bom que você tem uma ideologia partidária, veja bem, eu ouso dizer que quase seja ela qual for, quase. Algumas a gente precisa jogar para o lado. Porque as que não são democráticas, elas precisam ser jogadas para o lado. Mas as democráticas, não importa a sua tendência. Você está aqui assistindo uma aula inaugural a partir de um outro referencial, um referencial que nos une, um referencial que nos iguala, um referencial que nos coloca nas mesmas zonas
de fragilidade e, por que não dizer, zonas de risco. Eu aqui falando, Thiago, eu me lembro do Nelson Mandela. Eu queria compartilhar com você uma passagem da vida do Mandela. Quando nós falamos do Mandela, do grande líder Nelson Mandela, do Madiba, ele teve vários nomes, tá? O nome dele, inclusive, não era Nelson. Nelson foi um nome que deram para ele na escola. Mas quando a gente fala de Mandela, e se eu agora pedisse para você que está nos vendo, vamos fazer um exercício? Vou fazer um exercício com você. Você que está nos vendo agora, feche seus olhos. 3 segundos. E agora eu estou pedindo, Nelson Mandela. O que vem à sua imagem? Coloque ele agora na sua frente. Visualize Nelson Mandela. Muito bem. Você visualizou Nelson Mandela. E eu tenho certeza que alguns visualizaram Nelson Mandela com aquele gesto chamado África. Outros visualizaram Nelson Mandela talvez entregando o prêmio naquela final daquele campeonato mundial de rugby, naquele filme Invictus. Outros imaginaram Mandela dando um discurso, Mandela com a rainha, Mandela com o Papa, Mandela com Desmond Tutu, Mandela dançando. Eu tenho certeza que pouquíssimos viram este Mandela aqui. Você sabe quem é este Mandela aqui? Esse é o formado em Direito em 1957, que abriu um escritório de advocacia, o primeiro de advogados negros, ao lado de um colega de faculdade chamado Olivier Tambo, e criou um escritório chamado Mandela e Tambo, em 1957. E parte das acusações que levaram Mandela ao cárcere, a condenação de prisão perpétua, que durou 27 anos, parte se deu pelo fato de ele ser advogado. Por quê? Porque como advogado, conhecendo os direitos e mesmo tendo que manusear leis que eram leis de segregação, Mandela contestou. Mandela disse não. Mandela se vale do sistema para, a partir do sistema, contestar a lógica de opressão e de segregação dos negros na África do Sul. E isso lhe custou 27 anos de prisão. 27 anos preso na ilha de Rodney, até que ele foi liberto. E aí virou o Mandela que você conhece. O Mandela do Nobel da Paz, o Mandela, presidente da África do Sul, o grande líder. Mas foi este Mandela aqui, que você não viu quando fechou o olho, com esse terno, com o cabelo dividido no meio, porque era moda naquela época. Foi este Mandela que inflamou, foi esse Mandela que contestou, foi esse Mandela que foi para cima deles. Vou fazer um exercício com você. Feche o olho e pense em Gandhi. Sabe, Mahatma Gandhi, libertador da Índia contra o Império Britânico? Muito bem. Eu tenho certeza que você viu Gandhi sentado naquela posição de yoga, ou Gandhi caminhando com seu manto branco, magrinho, cabelo branco, com aquela multidão. Você não viu esse Gandhi aqui. Esse Gandhi aqui se formou em Direito em Oxford, uma das mais prestigiadas universidades da Grã-Bretanha até hoje. E esse Gandhi chega na Índia e esse Gandhi contesta a opressão do povo indiano por parte do British Empire, por parte do Império Britânico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que são tempos de contestação. Eu quero dizer para você que sim, você pode. Eu quero dizer para você que, embora o caminho seja longo e o caminho tenha pedras, sim, você pode trilhar e sim, você precisa trabalhar para afastar essas pedras. Eu quero dizer para você que não virá de graça, que não nos abrirão as portas, que não existe cota partidária no mundo que vá fazer uma coisa. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Poder não aceita vácuo. E todos os discursos são muito bonitos, até que eles representem de fato a perda de um espaço de privilégio. Aí as coisas começam a mudar e ninguém vai nos dar o espaço. Nós vamos conquistar. E nós vamos ter que mudar a foto. Por pressão, por debate, por mais vozes se elevando, por mais advogados e advogadas negras, por mais juízes e juízas negras. O ano passado eu dei algumas entrevistas para o Fantástico e numas delas me perguntavam sempre, Thiago, por que é tão difícil no Brasil você enquadrar o racismo como crime de racismo prescrito na Lei 7716/89, que sempre é enquadrado como crime de injúria racial, um tipo especial de injúria prevista no 142 do Código Penal? A resposta é simples. Eu não podia dizer na televisão como eu queria, mas para você eu vou dizer. A resposta é simples. Por que não enquadram? Porque o delegado é branco, porque o promotor é branco e porque o juiz é branco.
E com isso eu estou dizendo que eles são racistas? Não, eu estou dizendo que eles não têm uma coisa chamada capacidade empática de realmente sentir a flor da pele o que significa o medo de repente, na hora que você está num ponto de ônibus, o medo que você sente da pouco de junto do seu carro tomar um atraque da polícia, eles não sabem o que significa, talvez, ir mal vestido a um shopping center e ser acompanhado por um segurança. Eles não sabem, e por não saberem, e aqui, inclusive, eles têm até uma pitada de solidariedade minha, por não terem vivido, por não terem experienciado e por não terem derramado estas lágrimas, eles não têm como compreender o que o racismo faz nos corpos e nas mentes dos homens e das mulheres negras. E uma das coisas mais graves e cruéis que o racismo provoca, e eu quero dizer isso olhando nos seus olhos, é que ele quer dizer que você vale menos, de que você não tem condição, de que você é inferior, de que você tem um lugar e que esse lugar, por favor, fique bem onde você está e aproveite as rebarbas daquilo que a vida lhe der. E de preferência, no final de semana, tome seu chopp e o seu samba, que vai tudo muito bem. E desde o Império Romano, o Tiago vai me ajudar, porque é um grande historiador da política, desde o Império Romano, os imperadores romanos tratavam o povo com pão e com circo. Na dúvida, pão e circo. Dê algum benefício qualquer, e música, e circo, e no caso dele, o circo dos gladiadores, panis et circenses. Um dos aspectos mais torpes e cruéis do racismo é dizer para uma multidão de jovens, de crianças de periferia, que elas não têm espaço, que elas não têm vez. Dizer que o seu lugar está bom se você conseguir fazer um curso de pedreiro para poder sustentar a sua família. Recentemente eu fui dar uma palestra e chegou um rapaz, gente boa pra caramba, dono de uma empresa, um homem branco, de excelente coração, e chegou para mim e disse assim, olha só, criei um projeto social de formação e preparação e capacitação para o mercado de trabalho. Eu disse, que legal, que máximo. Qual é o público-alvo? Jovens negros. Que bom! Eu até já queria saber o que era, porque numa dessa eu posso ajudar. Eu ajudo alguns projetos nos quais eu me identifico. Ele me disse, não, nós estamos fazendo oficinas de preparação para... E aí eu sentei e ele disse, para pedreiro, para pintor, para encarador. Eu olhei e disse, realmente, isso é importante, porque todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Que bom! Se estiverem trabalhando, se formando, encontrar um trabalho e com o suor do rosto conquistar o seu sustento da sua família, é maravilhoso. Mas eu quero só fazer uma provocação para você. Você não percebe que essa sua formação ela é conservacionista? Ela não inova, ela perpetua zonas de exclusão. A não ser que você ache que eles não têm capacidade, esses jovens, de fazer talvez um curso de programação, de Java, de Flash, de HTML, ou algum outro tipo de inteligência artificial, de Big Data, de Data Analyst, para poder trabalhar em outras coisas, para poder trabalhar nas profissões do futuro, altamente remuneradas, com capacitação, com protagonismo, com capacidade, inclusive, de fazer aquilo que, de certa maneira, eu fiz com a minha família, que é ganhar dinheiro, fazer dinheiro e poder trazer outros com você. Existe um documentário Netflix chamando Explicando, o nome dessa série, Explicando. E aí é muito legal porque são episódios bem curtinhos, tá? E de 15, 20, 30 minutos. E um dos episódios, Thiago e Luciana, era explicando por que os negros e brancos têm diferença de patamar de capacidade econômica nos Estados Unidos. Aí, claro, vocês vão olhar, vão rir, vão dizer, tem N justificativas. E claro que tem N justificativas. Mas um dos elementos do roteiro deste programa foi o seguinte, durante muito tempo nos Estados Unidos, você tinha um zoneamento urbano, e isso vale até hoje nos Estados Unidos, quem já morou lá sabe, e quem conhece os Estados Unidos sabe, que você matricula o seu filho, a sua filha, a partir do CEP. Então, se você mora num CEP, você só pode matricular o seu filho, a sua filha, num colégio daquele CEP, certo? Então, o que acontecia? Os melhores colégios ficavam em áreas que eram exclusivamente vendidas para famílias brancas.
famílias brancas, famílias de pessoas negras não conseguiam comprar casas nesses lugares. E sabe por quê? Porque nestes lugares os bancos não ofereciam linhas de financiamento para famílias negras. Veja aqui dois elementos torpes e que são um círculo que fazem com que essas realidades se perpetuem. De um lado, nessas zonas em que as famílias negras não podiam comprar suas casas, onde estavam os melhores colégios, já os seus filhos não podiam estudar nas melhores escolas. Do outro lado, essas zonas com melhores colégios tinham menores índices de criminalidade e esses terrenos valiam mais dinheiro. Portanto, o patrimônio das famílias brancas ia crescendo com o tempo e o patrimônio das famílias negras ia diminuindo com o tempo. E outra explicação que eles deram é o seguinte: como era muito comum que todas as gerações de famílias brancas sempre partissem de um outro ponto de largada. Quando nós falamos de meritocracia, nós temos que falar de ponto de largada e não da corrida, e não do ponto de chegada, mas de onde se sai. Como essas famílias saíam de outros pontos, os jovens brancos formados não tinham que ajudar as suas famílias, portanto, continuavam no ciclo de acumulação, enquanto os jovens negros, que tinham um degree, um diploma superior, formados, continuavam ajudando as suas famílias, porque tinham que puxar suas famílias, muitas vezes, de realidades de pobreza. Onde eu quero chegar com isso? Vou lhe dar um dado. A primeira universidade americana é de 1636, chama Harvard. Já ouviu falar? Harvard, fica lá em Boston. Coleginho bom, bom colégio. A primeira que aceitou negros é de 1837. Vamos fazer conta? 1636, 1837, 201 anos. Se você quer entender isso numa lógica de corrida, quer dizer que, metaforicamente, os brancos saíram 201 anos no ensino superior antes do que os negros puderam sair, quando a primeira universidade a aceitar negros foi criada nos Estados Unidos. Gente, são dados, e eles estão aqui para que nós possamos vê-los e tomar consciência de que ou nós ocupamos lugar de protagonismo, e é essencialmente importante que você ocupe lugar de protagonismo, que você vire deputado, que você vire deputada, que você eleito aloque a sua emenda para realmente transformar a realidade de saneamento básico de Paraisópolis. Porque quando Paraisópolis tiver um melhor saneamento básico, vai ter uma melhor saúde pública. E quando tiver uma melhor saúde pública, as crianças vão adoecer menos, as crianças vão ir melhor na escola, e o ciclo é virtuoso ou ele é vicioso. Virtuoso ou vicioso. E você pode ser, sem dúvida nenhuma, um elemento transformador incidente nessas realidades. O que está em jogo aqui não são apenas mandatos, não são projetos pessoais, não são carreiras apenas. Que bom que você tem esse sonho pessoal, é fundamental. Eu costumo dizer que um político que não é narcisista não presta como político, porque tem que ser. Imagina o seguinte, o cara tem que ser muito cara de pau para chegar e dizer, votem em mim porque eu sou o melhor. Um político tem que ser narcisista, não egomaníaco, não megalômano, não ególatra, mas narcisista um pouquinho, tem que ser. Eu sou melhor, vote em mim, serei o melhor prefeito da sua cidade. Vote em mim para deputado federal, eu vou fazer a transformação. Não quero aqui fazer slogan, porque sou péssimo nisso. Mas todo político tem que bater no peito e dizer, vote em mim porque eu vou resolver. Então, a aspiração pessoal é fundamental, mas compreenda, recai sobre você, uma vez eleito ou não eleito, porque uma vez sendo candidato, você vira uma liderança. Independente da sua votação, você vira uma liderança, você vira uma referência para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua associação comunitária, para a sua igreja, para o seu terreiro, você vira uma referência, você vai ser procurado, você vai ser ouvido, e cai sobre você uma responsabilidade de pessoas e mais pessoas que todos os dias morrem aos poucos durante 3 horas num ônibus para ir e 3 horas num ônibus para voltar. É isso que está em jogo. E é isso que você tem a oportunidade de, como homem e mulher se lançando na vida pública, e é por isso que você está aqui vendo um curso da Promap, essa aula aqui é uma aula genérica. Talvez você esqueça e não faça nenhum sentido na sua história. Mas as próximas que vão lhe explicar como fazer, que vão lhe dar o caminho, que se você fosse comprar seria caro e você vai ter acesso de graça. Por quê? Porque nós queremos que você ganhe a eleição. Você vai ter de graça o trabalho do Thiago, por quê? Porque ele sonha ter mais deputados negros. Sabe por quê? Porque aumenta a representatividade, porque aumenta mais legisladores pensando em políticas que façam sentido para populações que foram, ao longo dos séculos, segregadas a uma realidade de só serem procuradas em tempo eleitoral.
só serem procuradas na hora de dar aquele jogo de camisas para o time de futebol, ou pagar aquele galeto, ou quem sabe ajudar a mudar os instrumentos da bateria da escola de samba. Isso não muda a realidade. Isso, ao contrário, perpetua zonas de exclusão. Eu, quando estava preparando e pensando aqui o que ia falar, e na verdade fica uma tempestade de ideias, né, Thiago? É tanta coisa para falar e tão pouco talento para ser sintético. Eu fui obrigado a me lembrar de alguns ícones que marcaram muito a minha história de ser hoje um advogado negro orgulhoso da minha ancestralidade e que faz, através da minha posição como um advogado de destaque, sim, como um homem dono de um escritório grande, sim, como um cara que dirige um carro importado, sim, e com orgulho, lembrar de onde estão as raízes conceituais que fazem com que eu não perca o rumo, que eu não perca a rota, porque é muito comum a gente perder o rumo. Isso é muito comum. E eu lembrei de três pessoas. Tem muitas referências nacionais, mas essas três pessoas me marcam de maneiras diferentes. Eu me lembrei muito do Luther King, não vou falar dele, mas eu lembrei do John Lewis, que é um congressista americano que morreu 2 anos atrás, ou ano passado, agora me fugiu. E John Lewis era um dos companheiros, estava do lado do Luther King nas caminhadas do civil rights na década de 60. Tem um livro que eu quero recomendar, você que gosta de estudar um pouco sobre a história da afirmação desses movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, que sim geram, e olha só, gera efeito no Brasil sim. Dizer que não gera é bobagem, gera. Claro que gera. Não é à toa que quando morreu o George Floyd, aquele absurdo, nós paramos aqui. E nós não paramos como morreu o João Alberto no Carrefour. Errado ou não, os efeitos são gerados aqui por conta dessas disrupções que acontecem nos Estados Unidos. A gente precisa se valer também das oportunidades. O John Lewis caminhava com o Luther King. Tem um livro que eu recomendo de uma mulher, de uma jornalista americana negra chamada Isabel Wilkerson. A Isabel Wilkerson é professora da Universidade de Princeton, ela é jornalista do New York Times. A Isabel Wilkerson ganhou o prêmio Nobel, ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos principais prêmios de jornalismo dos Estados Unidos, ganhou o National Book Prize, enfim. E ela escreveu um livro, Luciana, chamada Casta. O nome do livro é Casta, a origem da nossa desconformidade. Casta, Isabel Wilkerson. No Brasil foi editado pela editora Zahar. E nesse livro Casta, ela durante quase 900 páginas, Thiago, ela fala dessa questão da segregação racial nos Estados Unidos e não usa em nenhum momento a palavra racist ou racism. Ela não usa em nenhum momento a palavra racista ou racismo. E ela responde para a Oprah, numa entrevista que ela deu para a Oprah Winfrey, a Oprah pergunta para ela, por que não usou a palavra racismo, raça e racista? E ela diz, porque no caso dos Estados Unidos não é racismo, nós vivemos aqui uma realidade de casta. Porque a casta pressupõe de que quem está acima tem um privilégio inato. Ele está onde está pelo mero fato de ser quem ele é. É um privilégio hereditário. E quem não nasce nessa casta, que fique ali. E ela analisa 3 nações castais, 3 experiências. A primeira é da Índia, todo mundo conhece, um estado castal. E depois ela analisa, pasme você, os Estados Unidos. E aí ela analisa a terceira nação. Sabe qual é a terceira nação, Thiago? A Alemanha nazista dos anos 30 e dos anos 40. Teóricos do sistema jurídico nazista, o nazismo foi um modelo de Estado totalitário fascista. Mas ele teve Constituição, ele teve leis, ele teve tribunais, ele teve juízes, teve processo penal. Juristas nazistas foram aos Estados Unidos para compreender as leis americanas de segregação dos anos 30, 40. Eles foram aos Estados Unidos compreender como é que os americanos tinham criado leis que eram tão felizes, tão sólidas em segregar homens brancos, white people, de pessoas coloridas, colored people. Com bebedouros diferentes, com assentos no ônibus diferentes, com escolas diferentes, com banheiros diferentes, com tudo diferente, como você já viu em 1000 filmes e séries de televisão. Os nazistas foram aos Estados Unidos entender como essas leis funcionavam, sobretudo nos estados do sul dos Estados Unidos. Você já ouviu falar das chamadas leis Jim Crow
que são as leis de segregação, que foram abolidas na década de 60, depois do assassinato do John Kennedy e da assunção à presidência do Lyndon Johnson. Muito bem. Já me perdi no tempo, vou acabar, vou dar um tchau, mas vou acabar dizendo isso. E a Isabel Wilkerson, quando fala de casta, ela vai dizer isso. Mais do que nunca, para a nossa geração, que não teve que fazer o que a Rosa Parks fez quando ela em Montgomery se negou a sair de um banco, de um assento para que um branco sentasse. E detalhe, ela não estava no assento de um branco, ela estava no assento de um negro. Rosa Parks sentava no assento exclusivo dos negros. E um branco, como os assentos dos brancos estavam lotados, pede que ela saia, ela se nega. Como essa luta já foi travada, como Luther King já aconteceu, como a Heather Green já foi dito, como Luther King já foi assassinado em 65, como o Malcolm X já foi assassinado em 68, como os irmãos Kennedy já foram assassinados, como leis já passaram, como segregações já caíram, ela diz hoje a nova face dessa corrente histórica e ancestral de resistência nos Estados Unidos é ocuparmos os espaços de poder, os espaços de representatividade, os espaços intelectuais, os espaços acadêmicos, os espaços no show business, nas indústrias, nas empresas. E ela tem uma frase que eu adoro, Thiago, que ela diz assim, The success is the ultimate resistance. O sucesso é a última linha de resistência. Eu quero ver negros e negras do Brasil brilhando nos campos de futebol, nas escolas de samba, nos palcos da vida. Eu quero. Como eu amo Martinho da Vila, como eu amo Martinália, como eu amo os nossos negros jogadores de futebol voadores que encantam o mundo, como eu amo a Marta e as suas colegas que encantam o mundo. Eu quero vê-los lá, quero continuar vendo lá. Mas eu preciso, a sociedade precisa ver negros brilhando no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, que não tem nenhum negro. Hoje não tem nenhum negro nem no Tribunal Superior, tirando o ministro Benedito no STJ. Eu quero ver negros na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Eu quero ter um presidente negro no Brasil. Eu quero votar num presidente da República Negra no Brasil, um país que vai fazer 200 anos de independência esse ano, fez 200 anos, vai fazer 200 anos de independência esse ano, e que não teve um presidente negro, um país que não tem na sua memória a história da democracia, porque nós fomos de 1500 a 1806 fomos colônia, de 1806 a 22 fomos Reino Unido a Portugal Algarve, de 22 a 91 fomos monarquia, não tinha democracia racial e ao contrário, tínhamos escravização de homens e mulheres. 1891 viramos república, maravilha, somos uma república, vamos abolir os homens negros escravizados, as mulheres escravizadas. Vamos abolir como? De que maneira? E aí nós teríamos uma reflexão profunda para falar sobre como se deu o processo de abolição da escravatura no Brasil, mas que não é o caso de falarmos agora. Eu quero só refletir para você que é político. A partir de 1891, tivemos um governo, o primeiro governo qual foi? Foi militar, Deodoro da Fonseca. O segundo foi militar, Hermes Floriano Peixoto. E nós seguimos e fomos para a República Velha. E na República Velha, você não votaria. Você, amiga, você não votaria. Você, amiga, não votaria porque a mulher só votou nos anos 30. Você, amigo, não votaria porque o voto ainda era censitário em função da renda. Você tinha que ter uma renda para conseguir votar. E se você fosse analfabeto, muito menos. Pô, muito bem, fomos. Aí vem o Brasil agora vai. E aí, República Café com Leite, Minas, São Paulo, golpe militar do Getúlio em 30. Agora vai democratizar. Getúlio vai lá, cria uma Constituição, uma Constituição democrática em 34, 37, pá! Ditadura de novo, vem a polaca. E esse é o ciclo do Brasil. A gente vai de períodos autoritários em períodos autoritários. Eu não vou parar por aí não, Thiago. 37, a polaca, nós vamos ter uma ditadura até 45. 45, quase não tem democracia, nada. Outro militar, Eurico Gaspar Dutra, presidente, 45 a 50. Aí 50, veio JK, 50 anos em 5. Agora vamos ter democracia. 5 anos de JK. Muito bem. Perdão, 50, volta o Getúlio. Aí o Getúlio vem, morre o Getúlio. Vem o Juscelino, sai o Juscelino, entra o Jânio, golpe militar de novo, cá estamos nós,
com um sistema político partidário pulverizado, com uma ideologia fracionada e com os mesmos grupos de lá, para você que mora no Nordeste, no Norte, no Sul, os mesmos grupos de lá até hoje, sobrenomes que estão na política há 200 anos, há 100 anos. Caríssimos, caríssimas, esse é o momento em que você pode fazer a diferença. E nesse momento, além de vermos negros e negras brilhando em N cenários, nós precisamos vê-los brilhando na política. Não tenha medo. Não desista. Muitas vezes não dará na primeira, mas dará na segunda, dará na terceira. Não perca o elemento do sonho. Porque se o elevador... Não vá no elevador de serviço se o elevador social tiver dono. Isso o Jorge Aragão já dizia há muito tempo. E eu quero dizer isso para você. Não vá no de serviço se o social tem dono. Você ter uma cadeira, você ter um mandato, você ocupar espaço na política, significa que nós vamos passar a andar no elevador social. Significa democracia racial no Brasil. Democracia de verdade. Se não para mim, para os meus filhos, para os meus netos ou bisnetos. Mas é nessa corrente de ancestralidade, é olhando para o futuro, que nós nos movemos com os sonhos do agora. Muito obrigado, um grande abraço. Não desista. Foi feito para você. Yes, you can. Você pode. Muito bom, muito bom, muito bom. Fabiano, brilhante. Eu não consigo, fiquei até tímido aqui, não tenho o mesmo brilhantismo, a mesma verve para falar tão bem, mas que bom que a gente teve com a sua presença aqui. Acho que você falou de coisas importantíssimas. Eu acho que o principal que todo mundo tem que entender aqui é que vocês são líderes, ocupem o espaço de vocês. Existe uma classe de políticos que a gente classifica como territorialistas. São políticos que dominam determinados territórios. E a maioria dos políticos que dominam territórios dominam áreas periféricas. E eles são sempre brancos. Eles são sempre filhos de pessoas que estão na política há décadas, talvez há séculos. E eles são os que mais gastam dinheiro. Esses políticos territorialistas gastam 2 milhões, 2 milhões e meio por dentro. O que mais do que eles devem gastar por fora, a gente não sabe. E eles gastam durante os 4 anos de mandato dele para manter essa população ali ligadas a ele. A pessoa que mora na comunidade onde você mora, no lugar onde você mora, precisa votar em você. Não tem que votar nessas pessoas, porque você tem uma ligação com aquela terra, você tem uma ligação com aquela comunidade, você é o representante natural. Esse cara não tem o direito de ocupar esse espaço. O espaço é seu e você precisa conquistar ele. Como o Fabiano falou, talvez não seja da primeira vez, talvez não seja da segunda vez, mas vai ser em um determinado momento. Não desista, assuma a sua liderança. Você é um líder. Se mostre assim para o seu eleitorado. Corra atrás, invista, dê seu sangue. É muito difícil ser eleito, não é uma brincadeira. Muitas pessoas gastam muito dinheiro para serem eleitas, mas não precisa ser assim. Tem deputado que foi eleito com 25 mil, tem deputado que foi eleito com 15 mil. Existem casos desses e vocês conseguem doações de campanhas para chegar muito além disso. Então, assumam essa responsabilidade de verdade e esse compromisso que vocês têm com a comunidade de vocês, que nós negros temos entre nós. Nós temos um compromisso de nos dar um lugar de destaque dentro da nossa sociedade. Então, por favor, participem, cobrem a gente, insistam, que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês a chegarem nesse lugar. Beleza, Luciana? Maravilha, né? Difícil falar depois do Fabiano, depois do Thiago. São ingrato falar depois do Fabiano. Não, total, assim, dá vontade... Não. Vamos falar de financiamento de campanha? Vou tomar um laço. Não. Vou te dar uma dica, eu falo das coisas que eu sei. Só meia dúzia de coisas. Mas é um prazer. E mais do que nunca, acho que com os dois, né, falar de vocês me faz pensar, naturalizar em ocupar esses espaços de poder. A gente realmente, essa cultura do não, a gente não pode, a gente vai deixando para o outro, vai vindo alguém com mais dinheiro. E essa postura do líder, né? Eu sempre brinco com as campanhas, né? Você tem que imaginar que você tem um farol no peito, né? E esse farol vai ter que ir adiante. Outras pessoas precisam conhecer o seu potencial, precisam conhecer o seu trabalho. A gente não vai fazer, lógico, no primeiro momento, você não vai ganhar uma doação mirabolante, né? Ou então você pode dar uma sorte, mas você vai ter o melhor portfólio, eu te garanto que a gente vai trabalhar, você vai ter os melhores recursos, os melhores profissionais, e mais do que nunca, vocês têm aqui, todo momento que o Fabiano falava, eu pensava nessa coisa, né? É uma teia
né? Como a gente se pertence, quantas vezes a gente se esbarra, esse não ao elevador de serviço, a gente se não realmente, essa crença limitante de onde a gente está ocupando, né? Muitas das vezes a gente é ensinado, doutrinado, tantas das vezes, e essa é uma barreira que a gente está rompendo juntos. Então, acho que cada uma dessas palavras aqui vai fazer muito sentido na vida de cada um de nós, e já fez muito sentido. Quantos não nós aqui, enquanto profissionais, né, já recebemos, quantas vezes já fomos olhados torto, né, para subir num determinado lugar, e nós estamos aqui. E acho que é o diferencial. O brilho realmente está acontecendo, acho que é cada um de nós, e ver em você, candidato, você, candidata, ocupando esse espaço de poder, é um pedacinho nosso que está sendo realmente fortalecido, e a nossa ancestralidade sorrindo. Obrigada mesmo, gente. É uma honra, é um privilégio dividir com vocês esse tempo aqui, e vamos juntos, temos muita coisa ainda para aprender. Fabiano, muito obrigado. Luciana, vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar? Eu quero agradecer pelo convite, agradecer para você que nos brindou com a sua audiência, que esteve conosco, e dizer, por favor, respire fundo e não pare. É isso, gente. Obrigado. Até uma próxima. Deixe comentários de vocês aqui embaixo. Tirem as dúvidas de vocês. Participem do grupo que tem todos os alunos para a gente poder bater um papo, trocar conhecimento, se conhecer e nos ajudarmos. Enfim, é isso. Muitíssimo obrigado, Luciana, Fabiano. Agradeço vocês, mas também estendendo a todos os outros professores que fazem parte da Comissão de Negros da Promap, que estão ajudando a gente nesse projeto, fazendo isso sair do chão. Muitíssimo obrigado. E obrigado a você que assistiu a gente aqui. Até breve na aula, que vai ser na quarta-feira. Começa comigo dando uma aula ao vivo para vocês sobre planejamento estratégico. Espero que vocês gostem. É isso. Obrigado, boa noite. Valeu.